imagens do início da vacinação pelo Brasil trouxeram a esperança de dias melhores e expectativa de que iremos, enfim, vencer a batalha contra a Covid-19. Mas, poucas semanas depois, um balde de água fria. Vimos que essa jornada não será nada simples. Mal começou a campanha e várias cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Cuiabá e Curitiba chegaram a suspender a vacinação por causa da falta de doses, e isso deve se repetir em outras regiões ao longo do ano. Eu sou Rosângela Lima e neste vídeo vou explicar 3 erros que, de acordo com especialistas, levaram o Brasil a esse problema de abastecimento. O primeiro e maior erro do governo federal, segundo a epidemiologista Ethel Maciel e o fundador da Anvisa, Gonzalo Vecina Neto, foi não comprar vacinas antecipadamente como outros países fizeram, como, por exemplo, o Chile, a Colômbia e o Reino Unido, que negociaram as compras desses produtos ainda em fases de testes. Era uma aposta. A pesquisa podia dar errado, mas fechar o contrato antes significava garantir acesso às doses. Uma das estratégias para minimizar esse risco, segundo o especialista, seria montar uma cesta variada de vacinas, por exemplo, comprar as doses da Oxford, Coronavac, Pfizer e Moderna. Mas o Brasil não fez isso e ainda recusou uma proposta da Pfizer que garantiria 70 milhões de doses ainda no final do ano passado. O governo brasileiro argumentou que as cláusulas eram abusivas. Em nota, o Ministério da Saúde citou como exemplo o fato de a Pfizer exigir que, em caso de desavença com o governo brasileiro, as negociações de arbitragem teriam que se pautar nas leis de Nova York e não nas do Brasil. Outro ponto mencionado pelo governo brasileiro foi a exigência da Pfizer de assinatura de um termo de responsabilidade para isentar a fabricante de penalização civil por eventuais efeitos colaterais graves da vacina. A Pfizer rebateu a divulgação da nota, dizendo que esses mesmos termos foram aceitos por outros países que compraram a vacina, entre eles Estados Unidos, Colômbia, Chile, Reino Unido, Equador, Japão e a União Europeia. Enquanto o governo federal hesitava em negociar a compra antecipada dos imunizantes, os institutos de pesquisa Fiocruz e Butantan tomaram a iniciativa de negociar com a Oxford e a AstraZeneca e com a chinesa Sinovac. Depois de conseguir acordo com as fabricantes estrangeiras, ambas apresentaram as propostas ao governo federal, que aceitou a proposta da Fiocruz, mas em outubro do ano passado rejeitou uma proposta do Butantan, que previa a entrega de 45 milhões de doses da Coronavac até dezembro e outras 15 milhões de doses no primeiro trimestre de 2021. Houve uma distorção por parte do João Dória tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Depois, em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e firmou acordo para a compra das vacinas do Butantan. O problema é que essa demora na negociação atrasou também o calendário de entrega dos produtos. Isso porque a capacidade de produção do Butantan, assim como da Fiocruz, esbarra no ritmo de importação de insumos da China. Na primeira fase da vacinação foram entregues 12 milhões de doses, o suficiente para imunizar 6 milhões de pessoas, já que cada uma delas precisa de 2 doses, ou seja, apenas 3% da população foram imunizados e nem chega a atender o grupo prioritário de idosos e profissionais de saúde. Você deve estar se perguntando, e por que o governo não compra agora de outras fabricantes? O problema é que, como o Brasil largou atrasado na negociação, grandes fabricantes como Pfizer e Moderna já venderam para outros países a grande maioria dos seus lotes. Segundo Vecina Neto, restou para o Brasil apostar agora em vacinas que ainda despertam desconfianças pela falta de transparência nos estudos ou que ainda não concluíram a última etapa da pesquisa, como a russa Sputnik V e a indiana Covaxin. A Sputnik V, especificamente, já foi alvo de críticas internacionais
pela falta de transparência no processo de fabricação do imunizante. Mesmo na Rússia, o ritmo de vacinação começou lento, porque a população questionava a eficácia da vacina. No início do mês, o Instituto Gamaleya de Pesquisa da Rússia alcançou uma etapa importante em comprovar a eficácia da vacina, ao publicar um estudo na revista científica Lancet, mostrando percentual de 91% de proteção. Só que tanto essa vacina quanto a indiana Covaxin não divulgaram ainda os resultados da fase 3 de testes, quando o imunizante é aplicado num grupo grande e heterogêneo de voluntários para verificar reações adversas, por exemplo. Agora vamos ao segundo erro que poderia ter mitigado as consequências da escassez de vacinas. Foi a falta de uma definição sobre quem deveria receber a vacina primeiro, dentro do grupo de prioridades, ou seja, quem é prioridade das prioridades. Quando as vacinas foram distribuídas para os municípios, para os estados, né, e para os municípios, não tinha uma ordenação de quem deveria receber a vacina primeiro, quem deveria receber a vacina depois. Tipo, no cenário de escassez total, quem que seria a prioridade da prioridade? Então, o governo não fez isso. Como não teve uma coordenação federal, cada município criou as próprias regras e aí surgiram distorções. A lista do governo federal inclui trabalhadores da saúde, mas não especifica quais se enquadrariam na prioridade. Na ausência de uma definição, esteticistas, psicólogos, dermatologistas, veterinários e até instrutores de pilates foram vacinados antes dos idosos com mais de 80 anos. Diante dessa situação, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou no dia 8 de fevereiro que o governo federal divulgasse a ordem de preferência dentro do grupo prioritário. Mas àquela altura, as doses da primeira remessa já estavam acabando. Por fim, o terceiro erro, segundo os especialistas, foi a falta de orientação e treinamento às equipes que administram a vacina. Em alguns municípios, profissionais de saúde relataram desperdício de doses, especialmente nas cidades que decidiram escalonar por idade. No Rio de Janeiro, foi amplamente noticiado que doses da Oxford e AstraZeneca foram jogadas fora por causa do baixo comparecimento de idosos em algumas áreas da cidade. Uma vez aberto o frasco para colocar nas seringas, o conteúdo da vacina de Oxford só tem validade por 6 horas. Já a Coronavac dura 8 horas depois de aberto o frasco. Como não havia orientação clara sobre o que fazer na ausência do grupo-alvo da vacinação, as doses que sobravam nos recipientes abertos foram perdendo a validade. Ou seja, além de termos pouca vacina, a falta de orientação aos profissionais levou a uma redução ainda maior do estoque. Segundo a epidemiologista Etel Maciel, seria o caso de orientar que, em situações assim, é melhor administrar a vacina em quem estiver por lá, por exemplo, no acompanhante do idoso, a desperdiçar as doses. Segundo o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, que já foi secretário nacional de Vigilância Sanitária, disse que se o Brasil tivesse vacina e um planejamento prévio mínimo, o SUS teria condições de imunizar até 60 milhões de pessoas por mês. Considerando que existe cerca de 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos, seria possível imunizar toda essa população em meados de julho. Só falta a vacina. Mas as coisas podem melhorar a partir do final de março, se for cumprido o cronograma de entrega de cerca de 30 milhões de doses por mês de Coronavac e da Oxford, AstraZeneca. Enquanto isso, o governo federal tenta negociar mais doses de outras fabricantes. Vamos ver como o país se organiza para garantir a distribuição quando essas vacinas chegarem. Bom, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, é muito importante que você deixe seu like para me ajudar na divulgação e eu te convido a se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre quando um novo vídeo chegar por aqui. Um grande beijo e até a próxima!